Você já descobriu que seus próprios filhos estavam contando os dias para você morrer? Que eles já tinham vendido sua casa, dividido seus bens e planejado seu futuro numa casa de repouso barata? Tudo isso enquanto você ainda respirava? Eu descobri. E posso te contar exatamente como me vinguei. Meu nome é Nádia Ferreira. Tenho 68 anos e moro em São Bernardo do Campo, na mesma casa há 4 décadas. Ou melhor, morava. Porque em março de 2020, meus filhos decidiram que eu não merecia mais ter um teto sobre a cabeça. Eles só não esperavam que uma velha que trabalhou 40 anos em cartório soubesse exatamente como proteger o que é seu. Feche os olhos por um momento. Imagine que você dedicou a vida inteira para construir algo sólido para sua família. Cada tijolo daquela casa foi pago com suor. Cada parcela do terreno custou horas extras no trabalho. Agora imagine descobrir que as pessoas que você criou, que mamaram no seu peito, que você ensinou a andar e falar, estavam preparando sua morte civil enquanto você ainda estava viva. A pandemia trouxe muita coisa ruim para o mundo. Mas para mim, ela trouxe uma lição que nunca vou esquecer. Não existe traição mais dolorosa que a familiar. E não existe vingança mais doce que a servida com conhecimento e paciência. Talvez você esteja pensando: mas essa história vai ter final feliz, né? A velhinha vai perdoar os filhos e a família vai se reunir de novo. Não, minha filha, não vai. Porque eu descobri que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. E algumas pessoas merecem exatamente o que plantaram. Você quer saber como uma aposentada de 68 anos destruiu 2 advogados formados usando apenas caneta, papel e conhecimento de cartório? Então senta aí que eu vou te contar direitinho. Mas te aviso, quando eu terminar, você vai olhar para sua própria família com outros olhos. Porque a verdade, minha querida, é que a gente nunca conhece realmente ninguém, nem mesmo quem a gente pariu. Para entender direito como tudo aconteceu, você precisa me conhecer como eu era antes de março de 2020. Antes de descobrir do que eu era capaz quando acuada. Eu era Dona Nádia, a viúva aposentada do Osvaldo, aquela senhora simpática que sempre cumprimentava os vizinhos na padaria e que sabia o nome de todos os netinhos da rua. Usava vestidinho floral, chinelo de dedo e sempre carregava uma sacola de feira. O tipo de mulher que todo mundo chama de fofinha e ninguém leva muito a sério. Meus filhos, Roberto e Márcia, me viam exatamente assim. A mãezinha que precisava de proteção. Roberto, o primogênito de 42 anos, advogado formado há 15 anos, mas que nunca conseguiu passar no exame da OAB. Ele morava num apartamento alugado no centro e vivia reclamando que o mercado estava difícil, que os clientes não pagavam, que a vida estava cara. Márcia, 5 anos mais nova, casada com 3 filhos pequenos, sempre pedindo dinheiro emprestado para pagar escola particular e financiamento do carro. Para eles, eu era a pensionista ingênua que guardava dinheiro embaixo do colchão e que não entendia nada de banco, internet ou documentos. Uma carga que um dia eles teriam que assumir. Uma responsabilidade que pesava no orçamento familiar deles. O que eles não sabiam, porque nunca se interessaram em saber, é que eu tinha passado 40 anos da minha vida trabalhando no cartório de registro de imóveis de São Bernardo. 40 anos conferindo escrituras, registrando transferências, identificando fraudes. Eu conhecia cada vírgula da legislação brasileira sobre patrimônio imobiliário. Sabia de cor os números dos protocolos, conhecia pessoalmente metade dos tabeliães da região e tinha uma memória fotográfica para documentos. Mas para meus filhos, eu era só a velhinha que fazia pão de açúcar todo domingo e que ficava confusa com essas coisas de papel. O Osvaldo tinha morrido 2 anos antes, em 2018. Infarto fulminante. Dormiu e não acordou. Deixou a casa quitada, um terreno no interior e uma pensão decente do INSS. Nada luxuoso, mas o suficiente para eu viver com dignidade até o fim dos meus dias. Pelo menos era isso que eu pensava. Depois do velório, foi Roberto quem tomou conta da documentação. Ele disse que era muito complexo para minha cabeça, que ele cuidaria de tudo, que eu só precisava assinar onde ele mandasse. E eu, ainda abalada pela perda, confiei. Afinal,
Ele era meu filho, né? Advogado formado. Quem melhor que ele para cuidar dos papéis? Durante 2 anos, vivi numa normalidade aparente. Recebia minha pensão, cuidava da casa, fazia minhas compras no mercadinho da esquina. Roberto aparecia de vez em quando, sempre apressado, sempre pedindo para eu assinar alguma coisa para manter tudo organizado. Márcia vinha aos domingos com os netos, comíamos meu pão de açúcar, conversávamos sobre bobagens. Eu fingia que não percebia os cochichos entre eles. As conversas que paravam quando eu entrava na sala. Os olhares que trocavam quando eu falava sobre reformar a casa ou viajar para a praia. Para eles, eu era surda, cega e burra. Que erro terrível eles cometeram. 15 de março de 2020. O dia que mudou minha vida para sempre. O país tinha entrado em quarentena há 1 semana. As ruas estavam vazias, o comércio fechado, todo mundo trancado em casa com medo do vírus. Eu, que sempre fui caseira, até que estava gostando da tranquilidade. Finalmente podia organizar a casa direito, mexer naquelas gavetas que há anos precisavam de uma faxina. Foi assim que eu decidi arrumar o guarda-roupa do Osvaldo. Estava na hora de doar as roupas dele, guardar só algumas peças de recordação. Era doloroso, mas necessário. Estava tirando as gavetas para limpar quando uma delas emperrou. Forcei um pouco e ela saiu mais do que deveria. Foi aí que eu vi, grudado na parte de baixo da gaveta, com fita crepe amarelada, tinha um envelope pardo. Meu coração disparou. O Osvaldo sempre foi desconfiado, sempre escondendo dinheiro em lugares estranhos para emergências. Pensei que talvez fosse uma reserva que ele tinha deixado para mim. Abri o envelope com cuidado e quase desmaiei. Eram as escrituras originais da casa e do terreno. As verdadeiras. Com carimbo do cartório, reconhecimento de firma, tudo certinho. E mais importante, com o meu nome e do Osvaldo como proprietários legítimos, sem nenhum filho como beneficiário automático. Minhas mãos tremeram segurando aqueles papéis, porque eu lembrava perfeitamente das escrituras que Roberto tinha me mostrado 3 meses antes. Documentos que, segundo ele, provavam que eu só tinha direito ao usufruto da casa, não à propriedade. Documentos que diziam que os filhos herdariam tudo automaticamente e que eu seria apenas uma moradora temporária. Sentei na cama e forcei minha memória. Roberto tinha dito que o Osvaldo tinha mudado o testamento sem me contar, que tinha deixado tudo para os filhos para proteger o patrimônio dos impostos, que era normal, que todo mundo fazia assim. Eu, abalada pela morte recente e confiando no filho advogado, tinha acreditado. Tinha assinado papéis que nem li direito. Tinha concordado em regularizar a situação sem questionar. Mas ali, na minha mão, estava a verdade. Eu era a legítima proprietária de tudo. E se os papéis que Roberto me mostrou eram diferentes, então eles eram falsos. Meu filho tinha falsificado documentos para me roubar. A princípio, senti uma dor no peito que quase me matou. Não era possível. Não o Roberto. Ele pode ser meio perdido na vida, mas não faria isso comigo. Deve ter alguma explicação. Mas aí eu lembrei de uma coisa que o Osvaldo tinha me dito pouco antes de morrer. Ele estava preocupado com as visitas constantes do Roberto, sempre perguntando sobre documentos, sempre querendo saber onde estavam os papéis importantes. Osvaldo tinha dito: Nádia, se um dia acontecer alguma coisa comigo, não deixa ninguém mexer nos documentos sem você conferir tudo direitinho. Tem gente que muda até mesmo quando a pessoa está morta. Na época, achei que era paranoia de velho. Agora entendia que era sabedoria. Guardei as escrituras originais debaixo do meu colchão e passei o resto do dia em choque. Precisava confirmar minhas suspeitas antes de fazer qualquer coisa. Precisava ter certeza absoluta de que estava sendo roubada pelos próprios filhos. Essa certeza chegou 2 dias depois, quando Roberto apareceu na minha casa com uma novidade. Mãe, tem um comprador interessado na casa. É uma boa oportunidade. O mercado está ruim por causa da pandemia, mas esse cara está pagando à vista. A gente precisa decidir rápido. Eu olhei para o meu filho, esse homem que eu tinha criado, que eu tinha ninado quando teve catapora, que eu tinha ajudado a pagar a faculdade, e perguntei: Roberto, essa casa é minha ou não é? Ele me olhou com aquela expressão condescendente que eu já conhecia bem. Mãe,
A senhora sabe que legalmente a casa é nossa. A senhora só tem o direito de morar aqui enquanto viver. Mas não se preocupe, com o dinheiro da venda, a gente compra um apartamento menor para a senhora, mais fácil de manter. Foi nesse momento que eu tive certeza. Meu filho estava me roubando na cara dura. E pior, estava me tratando como se eu fosse idiota demais para entender. Sorri para ele e disse: "Está bem, meu filho. Você que entende dessas coisas." Mas por dentro, uma coisa tinha mudado para sempre. A dona Nádia ingênua tinha morrido naquele momento. E quem tinha nascido no lugar dela era alguém que eles não conheciam. Alguém que sabia exatamente como destruir a vida de quem mexe com escrituras falsas. A partir daquele dia, eu me tornei uma atriz. A melhor atriz que São Bernardo do Campo já viu. Durante o dia, eu era a dona Nádia de sempre, meio confusa, perguntando a mesma coisa 3 vezes, reclamando que não entendia essas coisas de documento. Mas durante a noite, eu virava outra pessoa. Alguém que meus filhos nunca imaginaram que existia. A primeira coisa que fiz foi instalar o WhatsApp no meu celular. Roberto sempre zoava porque eu só usava o aparelho para ligar, dizia que eu era da idade da pedra. Perfeito. Ele nunca suspeitaria que eu estava aprendendo a usar a internet. Pedi ajuda para o seu Valdemar, meu vizinho aposentado. Ele tinha sido oficial de justiça durante 30 anos e entendia de tecnologia. Quando contei minha suspeita, ele ficou indignado. Dona Nádia, eu sempre achei estranho essas visitas do Roberto. E aquele jeito dele de falar com a senhora, como se fosse criança. Isso não é normal, não. Seu Valdemar me ensinou a gravar conversas no celular, a tirar foto de documentos, a enviar tudo por e-mail para uma conta que criamos especialmente para isso. Em uma semana, eu estava mais conectada do que meus próprios filhos imaginavam. A segunda providência foi fingir que estava ficando mais esquecida. Comecei a repetir perguntas sobre os documentos, a parecer confusa sobre datas e valores. Roberto e Márcia ficaram até aliviados. Quanto mais senil eu parecesse, mais fácil seria convencer qualquer autoridade de que eu não tinha capacidade para contestar as decisões deles. Que burros! Durante 2 semanas eu observei tudo. Cada visita, cada conversa, cada documento que eles me traziam para assinar. E o que descobri me fez perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Roberto não estava apenas falsificando documentos. Ele estava vendendo a casa para pagar dívidas de jogo. Descobri isso numa conversa telefônica que ele teve na minha cozinha, pensando que eu estava dormindo na sala. "Não, cara, eu vou conseguir o dinheiro sim. A casa da minha mãe já tem comprador. 40 dias no máximo eu quito tudo com você." Meu filho devia dinheiro para a agiota. E estava vendendo minha casa para pagar. Márcia sabia de tudo. Numa tarde, ela veio com os netos e, enquanto as crianças brincavam no quintal, ela e Roberto conversaram na área de serviço. Eu fingi que estava lavando louça, mas estava gravando tudo no celular. "Roberto, eu não sei se isso está certo. A mamãe trabalhou a vida inteira para ter essa casa." "Márcia, para com esse papo. A casa vai ser nossa mesmo quando ela morrer. A gente só está antecipando. E você não quer sair daquele apartamentinho do Cláudio? Com sua parte do dinheiro, vocês podem comprar uma casa decente. E se ela descobrir? Como é que ela vai descobrir? Ela nem sabe usar o celular direito. E os documentos estão todos certinhos. Tenho um amigo no cartório que deu uma força." Pronto. A confissão completa. Roberto tinha um cúmplice dentro do cartório. Corrupção ativa. Mais um crime para a lista. Naquela noite, eu e seu Valdemar nos reunimos na casa dele para planejar os próximos passos. Ele conhecia promotores no Ministério Público, tinha contatos na corregedoria da OAB. Sabia exatamente como mover os processos sem alertar os criminosos. "Dona Nádia, a senhora tem que juntar mais provas. Gravação é bom, mas precisa de documento também. Tem que pegar eles no flagra." Foi aí que eu tive uma ideia que me envergonho até hoje de ter gostado tanto. Nos próximos 15 dias, eu me transformei numa espécie de detetive doméstica. Mas não era só curiosidade que me movia. Era uma raiva fria, calculada, que eu nunca tinha sentido antes na vida. Descobri que a traição era muito mais antiga do que eu imaginava. Roberto vinha falsificando minha assinatura há mais de 1 ano.
desde 6 meses depois da morte do Osvaldo. Ele tinha aberto conta em banco no meu nome, transferido dinheiro da poupança, até pegado empréstimo usando a casa como garantia. Tudo isso enquanto eu pensava que ele estava organizando a documentação. A Márcia não era só cúmplice passiva. Ela tinha sugerido a ideia de me internar numa casa de repouso para minha própria segurança durante a pandemia. Assim, eles teriam controle total sobre meus bens, sem precisar se preocupar com minha interferência. Descobri tudo isso através do WhatsApp deles. Que ironia! Eles que sempre me chamaram de atrasada, não sabiam nem configurar a privacidade das mensagens. Seu Valdemar me ensinou a ver os status quando eles postavam, e foi numa dessas postagens que a Márcia colocou print de uma conversa entre ela e Roberto. Achei uma casa de repouso boa em Diadema. R$ 1.200 por mês. Muito mais barato que manter a casa da mamãe. Perfeito. Depois que a venda sair, a gente resolve isso. Ela vai ficar até mais bem cuidada. Ler aquilo foi como levar um soco no estômago. Meus filhos não estavam só roubando minha casa. Estavam planejando me jogar num asilo. Mas a revelação que mais me machucou veio numa tarde de domingo, quando eles trouxeram os netos para almoçar. Eu estava fazendo meu pão de açúcar tradicional quando ouvi a conversa deles no quintal. O João, neto de 7 anos, perguntou para a Márcia: "Mãe, por que a vovó vai mudar de casa?" "Não é mudar, filho. A vovó vai morar num lugar onde tem outras vovós para fazer companhia. Vai ser melhor para ela." "Mas ela não quer ficar aqui?" Roberto, que até então estava quieto, respondeu: "João, a vovó está ficando velhinha e esquecida. Não consegue mais cuidar da casa sozinha. É perigoso." O menino, inocente, perguntou: "E a casa da vovó? Quem vai morar aqui?" "A casa vai ser vendida. Vovó não precisa mais de casa grande." "Tio Roberto, mas a vovó não fica triste de vender a casa que o vovô construiu?" Houve um silêncio. Depois Roberto disse: "João, você é muito novo para entender essas coisas. Vovó vai entender que é o melhor para ela." Nesse momento, eu tive que me segurar para não sair correndo e dar um tapa na cara dos dois. Não só estavam roubando minha casa, como estavam manipulando meus netos, fazendo eles acreditarem que eu era incapaz e que internar uma avó de 63 anos era normal. Aquela noite, chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva que queimava por dentro e que estava mudando algo fundamental em mim. No dia seguinte, procurei seu Valdemar com uma decisão tomada. "Seu Valdemar, chegou a hora. Quero que eles paguem por tudo que fizeram. Não quero só recuperar minha casa. Quero que eles sejam punidos como merecem." Ele me olhou nos olhos e viu algo que até então ele não conhecia em mim. "Dona Nádia, a senhora tem certeza? Porque depois que a gente começar isso, não tem volta. Vai ser guerra." Guerra eles declararam quando decidiram me tratar como lixo. Agora eu vou mostrar que lixo também pode ser tóxico. A transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi gradual, como uma cobra trocando de pele. Primeiro, eu parei de sentir culpa. Durante semanas, uma parte de mim ainda tentava justificar as ações dos meus filhos. Talvez eles só estejam desesperados. Talvez achem que estão me protegendo. Talvez tenham medo que eu seja enganada por estranhos. Mas quanto mais eu observava, mais claro ficava. Eles não estavam me protegendo. Estavam me eliminando. O momento exato da minha transformação aconteceu numa quarta-feira de abril. Roberto apareceu com mais documentos para eu assinar, dessa vez para acelerar o processo de venda. "Mãe, o comprador está ansioso, quer fechar negócio logo. A senhora só precisa assinar aqui e aqui." Enquanto ele falava, eu olhava para aquele homem que eu tinha parido, que eu tinha cuidado quando teve pneumonia aos 5 anos, que eu tinha ajudado a estudar para o vestibular. E senti nada. Um vazio completo onde antes havia amor. Foi nesse momento que eu entendi. Eu não estava perdendo meus filhos. Eu nunca os tive. O que eu tinha criado foram 2 estranhos que dividiram minha casa por décadas, fingindo amor enquanto esperavam minha morte. "Roberto", eu disse, com uma calma que me surpreendeu. "Você tem certeza de que esses documentos estão corretos?" "Claro, mãe. Eu sou advogado, né? Entendo dessas coisas.
E você verificou direitinho se eu sou mesmo só usufruto da casa? Mãe, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. A senhora está ficando repetitiva. Sorri para ele. Um sorriso que ele interpretou como senilidade, mas que era, na verdade, a expressão de quem acabou de descobrir seu poder. Está bem, meu filho. Você que sabe. Assinei os papéis. Todos eles. Com uma diferença. Antes de assinar, eu fotografei cada página com o celular. E no verso de cada documento, com uma caneta que quase não marcava, eu escrevi um pequeno X, uma marca que só eu sabia que estava lá. Quando Roberto saiu, eu e seu Valdemar nos reunimos para planejar a fase final da operação. Dona Nádia, agora a gente tem tudo. Gravações, fotografias, documentos falsos com a assinatura deles. Mas para dar o bote certeiro, a gente precisa pegá-los em flagrante. O que você sugere? Deixe eles chegarem até o dia da venda. No dia que eles levarem a senhora no cartório para assinar a escritura definitiva, é lá que a gente desce o martelo. Na frente do tabelião, do comprador, de todo mundo. A ideia me deu arrepios. Não de medo, mas de antecipação. Imaginar a cara de choque do Roberto quando descobrisse que a velhinha burra tinha passado meses coletando evidências. Isso me dava uma satisfação que eu nem sabia que era capaz de sentir. Seu Valdemar, você acha que eu estou sendo cruel demais? Ele pensou um momento antes de responder. Dona Nádia, cruel é o que eles fizeram com a senhora. Cruel é roubar uma mãe. Cruel é planejar enfiar uma pessoa de 63 anos num asilo para roubar a casa dela. O que a senhora vai fazer é justiça. Nos próximos dias, comecei a preparar minha performance final. Pratiquei ficar ainda mais confusa, a fazer perguntas bobas, a parecer frágil e dependente. Quanto mais indefesa eu parecesse no dia da emboscada, maior seria o impacto quando eu me revelasse. Mas eu também fiz outras preparações, mais secretas. Procurei uma advogada especialista em crimes contra idosos. Contei toda a história, mostrei todas as provas. Ela ficou impressionada com a qualidade do material que eu tinha coletado. Senhora Nádia, a senhora tem um caso sólido aqui. Falsificação, estelionato, apropriação indébita, além de crime contra a pessoa idosa. Seus filhos podem pegar até 10 anos de prisão. E tem como garantir que eles não vão conseguir ser soltos rapidinho? Com essas provas, não. Principalmente a gravação onde eles confessam. Isso aqui é prisão em flagrante. Também procurei a corregedoria da OAB. Mesmo Roberto não sendo advogado inscrito, ele estava exercendo ilegalmente a profissão e seria impedido de tentar a prova novamente. Cada peça do quebra-cabeça da minha vingança estava se encaixando perfeitamente. A data da venda foi marcada para o dia 20 de maio. Roberto estava eufórico, achando que tinha conseguido o golpe perfeito. Márcia parecia aliviada, como se um peso tivesse saído das costas. Eles não sabiam que estavam caminhando direto para uma armadilha que levei 2 meses para construir. Na véspera, Roberto me ligou para confirmar o horário. Mãe, amanhã às 10 horas no cartório. A senhora não esqueceu, né? Não, meu filho, não esqueci. E era verdade, eu não tinha esquecido de nada. Cada mentira, cada manipulação, cada humilhação. Tudo estava gravado na minha memória com a precisão de uma câmera. Desliguei o telefone e sorri. Amanhã, Roberto e Márcia descobririam quem era realmente Nádia Ferreira. E eu descobriria do que era capaz quando minha família me traía. O jogo estava prestes a começar. E dessa vez, eu que fazia as regras. 20 de maio de 2020. O dia que eu escolhi para nascer de novo. Acordei às 5 horas da manhã, mesmo sem despertador. Meu corpo sabia que aquele dia seria especial. Tomei banho, vesti meu vestido floral mais bonito, aquele azul claro com florzinhas brancas que Roberto sempre dizia que me deixava com cara de vovó. Escovei o cabelo, passei um batom discreto. Queria estar bonita para minha apresentação. Às 7 horas, seu Valdemar bateu na minha porta. Ele estava nervoso, mais do que eu. Dona Nádia, ainda dá tempo de desistir. A senhora tem certeza de que quer ir até o fim? Olhei para ele com toda a calma do mundo. Seu Valdemar, você conhece aquele ditado: quem não tem cão, caça com gato. Pois bem,
Meus filhos descobriram ontem que criaram o gato mais esperto da vizinhança. Ele riu, mas eu vi a preocupação nos olhos dele. Para seu Valdemar, eu ainda era a dona Nádia doce que ele conhecia há 30 anos. Ele não imaginava o que tinha nascido dentro de mim nesses 2 meses. Às 8h30, fiz uma ligação que mudaria tudo. Alô, Dr. Henrique? Aqui é Nádia Ferreira. Lembra de mim? Trabalhei 40 anos no seu cartório. Isso mesmo, aposentei em 2017. Doutor, preciso de um favor muito especial. Hoje de manhã vão aparecer aí uns falsários tentando vender minha casa com documentos forjados. O senhor pode me dar meia hora para desmascarar eles? Como assim tenho certeza? Doutor, 40 anos conferindo escritura não passam em vão. Eu sei reconhecer papel falso de longe. Dr. Henrique era tabelião há mais de 20 anos. Conhecia meu trabalho, sabia que eu nunca daria uma informação errada. Quando expliquei rapidamente a situação, ele ficou indignado. Dona Nádia, isso é um absurdo. Claro que vou ajudar. Falsificação de escritura é crime federal. Podem aparecer na hora que quiserem. Às 9h, Roberto me ligou. Mãe, estou saindo de casa. Chego aí em 15 minutos para buscar a senhora. Está bem, meu filho. Estou pronta. E eu estava. Mais pronta do que ele poderia imaginar. Quando Roberto chegou, eu estava sentada na sala com minha bolsa no colo, como uma velhinha obediente esperando para sair. Ele mal olhou para mim. Estava mexendo no celular, provavelmente confirmando detalhes com o comprador. No carro, tentei puxar conversa. Roberto, depois que a casa for vendida, vocês vão mesmo me colocar naquela casa de repouso? Ele nem tirou os olhos do trânsito. Mãe, já conversamos sobre isso. Vai ser melhor para a senhora. Lá tem enfermeiras, outras pessoas da sua idade. E meus netos? Vão poder me visitar? Claro, mãe. Todo domingo. Mentira. Eu sabia que a casa de repouso que eles tinham escolhido ficava em Diadema, longe da família. As visitas seriam raras e controladas. Eles queriam me isolar completamente. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Fala, mãe. Você me ama? Ele finalmente me olhou pelo retrovisor. Por um momento, vi algo que poderia ter sido remorso. Claro que eu amo, mãe. Tudo o que estou fazendo é para proteger a senhora. E a Márcia? Ela também me ama? Mãe, que pergunta é essa? Claro que sim. Sorri para ele. O último sorriso genuíno que eu daria para meu filho. Que bom, Roberto, porque eu também amo vocês. Muito. Ele relaxou, pensando que eu tinha aceito meu destino. Pobre Roberto. Não sabia que amor e vingança às vezes podem andar juntos. Chegamos ao cartório às 9h50. Roberto estacionou e veio abrir minha porta, fingindo ser o filho atencioso. Mãe, deixa eu ajudar a senhora. Segurei o braço dele e caminhei devagar, como se estivesse insegura. Dentro do cartório, Márcia já estava esperando com o comprador, um homem de uns 50 anos, bem vestido, que parecia ansioso para fechar o negócio. Dona Nádia! Márcia veio me abraçar com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia perfeitamente. Como a senhora está? Bem, minha filha. Um pouco nervosa com tudo isso. É normal, mãe, Roberto interferiu. Mas vai dar tudo certo. É só assinar os papéis e pronto. Dr. Henrique apareceu na recepção e cumprimentou todo mundo com a formalidade de sempre. Quando chegou em mim, disfarçou perfeitamente. Dona Nádia, que prazer revê-la. Como está a aposentadoria? Bem, Dr. Henrique, meio confusa com essas coisas de documento, mas meus filhos estão cuidando de tudo. Ele assentiu e nos conduziu para uma sala reservada. Na mesa estavam todos os papéis da suposta venda. Escrituras falsas, procurações, transferências. Um trabalho bem feito, devo admitir. Se eu não soubesse que eram falsas, talvez até acreditasse. Roberto abriu a pasta dele e começou a explicar cada documento para o comprador, com aquela autoridade de quem entende do assunto. Era impressionante como ele conseguia ser convincente. Se eu não tivesse as escrituras originais, se não tivesse gravado as confissões, talvez tivesse sido enganada mesmo. Senhor, Antônio, Roberto se dirigiu ao comprador. Aqui estão todas as certidões, a escritura de propriedade, o atestado de óbito do meu pai, tudo em ordem.
Dr. Henrique pegou os documentos e começou a examinar, como se fosse uma verificação de rotina. Mas eu sabia que ele estava procurando as falhas que eu tinha antecipado. Roberto, Dr. Henrique falou, franzindo a testa. Essa numeração aqui está estranha. E essa assinatura? Algum problema, doutor? Roberto perguntou. Mas eu percebi o nervosismo na voz dele. Deixa eu verificar uma coisa no sistema. Dr. Henrique saiu da sala. Nesse momento, Roberto e Márcia trocaram um olhar preocupado. Eu fingi que não percebi e me virei para o comprador. O senhor tem filhos, Sr. Antônio? Tenho, dona. 2 rapazes. Que sorte. Espero que eles cuidem bem do senhor quando ficar velho. Tenho certeza que sim. São bons meninos. Roberto interveio rapidamente. Mãe, não precisa conversar sobre isso agora. Mas eu continuei, como se fosse uma velhinha tagarela. Sabe, Sr. Antônio, eu sempre pensei que meus filhos fossem bons também. Criados na igreja, sempre respeitosos. Às vezes a gente se engana sobre as pessoas, né? O silêncio na sala ficou pesado. Márcia tentou mudar de assunto. Mãe, a senhora quer um copo d'água? Não precisa, minha filha. Estou bem. Dr. Henrique voltou para a sala com uma expressão séria. Roberto, preciso falar com você em particular. Enquanto Roberto saía com Dr. Henrique, eu aproveitei para conversar com Márcia. Era hora de testar se ela ainda tinha alguma consciência. Márcia, posso te perguntar uma coisa? Claro, mãe. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Ela hesitou por um momento. Vi um lampejo de culpa nos olhos dela. Mãe, a casa é grande demais para a senhora. E com esse dinheiro, a gente pode garantir que a senhora seja bem cuidada. Mas, e se eu não quiser ser cuidada? E se eu quiser continuar na minha casa? Mãe, a senhora não tem condições. Márcia, eu interrompi, baixando a voz. Me responde uma coisa. Vocês fariam isso se o pai ainda estivesse vivo? O silêncio dela foi a resposta que eu precisava. Sr. Antônio disfarçou, mexendo no celular, mas estava claramente desconfortável com a conversa. Roberto voltou para a sala visivelmente nervoso. Doutor. Henrique vinha atrás dele com uma expressão que eu conhecia bem. Era a cara que ele fazia quando descobria uma fraude. Sr. Roberto, Dr. Henrique falou formalmente, existe uma irregularidade nos documentos. Vou precisar suspender a operação até que seja esclarecida. Que tipo de irregularidade? Roberto perguntou, mas sua voz já estava falhando. A numeração do registro não confere com nosso sistema. E as assinaturas? Bem, vou precisar de uma segunda opinião. Foi nesse momento que eu decidi dar o primeiro golpe. Dr. Henrique, eu falei como se fosse uma observação inocente. Não seria melhor verificar se essas escrituras são as originais? Às vezes as pessoas fazem cópias e se confundem. Roberto me olhou com atenção pela primeira vez naquela manhã. Mãe, do que a senhora está falando? Ah, nada não, meu filho. É que quando eu trabalhava aqui, às vezes apareciam documentos parecidos, mas não iguais. O Dr. Henrique sabe como é. Doutor. Henrique pegou a deixa. Dona Nádia tem razão. Roberto, você tem as escrituras originais? Essas são as originais, Roberto respondeu. Mas eu notei o suor na testa dele. Tem certeza? Porque pelo que estou vendo aqui, essas parecem cópias adulteradas. Sr. Antônio se levantou da cadeira. Olha, se há dúvidas sobre a documentação, eu prefiro adiar negócio. Não quero me meter em confusão. Não precisa adiar nada, Roberto disse desesperado. Vou buscar outros documentos. Deve ter havido algum engano. Mas eu sabia que ele não tinha outros documentos, porque os originais estavam comigo. Sr. Antônio, eu disse suavemente. O senhor pode esperar só mais um pouquinho? Acho que posso ajudar a esclarecer essa confusão. Abri minha bolsa devagar, como uma velhinha procurando os óculos. Roberto e Márcia me observavam sem entender o que eu estava fazendo. Mãe, o que a senhora está procurando? Márcia perguntou. Ah, só uma coisa que encontrei em casa esses dias. Pensei que talvez fosse importante trazer. Tirei da bolsa um envelope pardo. O mesmo envelope que eu tinha encontrado grudado na gaveta do Osvaldo. Dr. Henrique, eu disse, estendendo o envelope. Pode dar uma olhada nisso? Estava escondido no quarto do meu marido. Talvez tenha alguma coisa a ver com a casa.
Roberto ficou pálido. Ele sabia que o pai escondia documentos, mas nunca tinha encontrado onde. Dr. Henrique abriu o envelope e tirou as escrituras originais. Eu vi o momento exato em que ele reconheceu a autenticidade dos documentos. A expressão dele mudou completamente. Roberto, Dr. Henrique disse, comparando os papéis. Você pode me explicar por que esses dois documentos são diferentes? Diferentes como? Roberto gaguejou. Este aqui, Dr. Henrique apontou para os documentos que Roberto tinha trazido. Diz que a propriedade é dos filhos com usufruto da mãe. Mas este outro, ele mostrou as escrituras originais. Diz que a propriedade é da dona Nádia e do falecido marido, sem menção aos filhos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sr. Antônio estava boquiaberto. Márcia olhava alternadamente para mim e para Roberto, ainda não entendendo completamente o que estava acontecendo. Roberto tentou uma última cartada. Esses aí devem ser documentos antigos, de antes do testamento. O Dr. Henrique pode confirmar que houve mudança no registro. Doutor. Henrique olhou para Roberto com a severidade de quem passou a vida lidando com tentativas de fraude. Roberto, esses documentos têm data posterior aos que você trouxe. E mais importante, eles têm todos os carimbos e assinaturas originais. Os seus não têm. Foi aí que Márcia entendeu. Viu o momento exato em que ela percebeu que tinha sido cúmplice de um crime. Suas mãos começaram a tremer. Roberto, ela sussurrou, você me disse que os documentos estavam corretos. Estão corretos, Roberto insistiu, mas sua voz não convencia nem a ele mesmo. Eu me levantei da cadeira devagar, como se o peso dos anos estivesse pesando nos meus ombros. Mas por dentro, eu me sentia mais forte do que jamais havia me sentido. Dr. Henrique, eu disse com uma voz que ninguém ali reconheceu, firme, clara, determinada. Eu gostaria de fazer uma denúncia formal por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Roberto me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, o que a senhora está falando? Sorri para ele, mas não era mais o sorriso da dona Nadia doce e submissa. Estou falando que 40 anos trabalhando em cartório não foram em vão, meu filho, e que você subestimou muito a sua mãe. Dr. Henrique, eu continuei tirando o celular da bolsa. Além dos documentos falsificados, eu tenho aqui gravações onde meus filhos confessam o crime. O senhor gostaria de ouvir? O mundo parou. Roberto estava branco como papel. Márcia começou a chorar. Senhor, Antônio não sabia onde enfiar a cara. Gravações? Roberto conseguiu articular. Sim, meu filho. Todas as conversas de vocês dos últimos 2 meses. Inclusive aquela onde você conta que deve dinheiro para a agiota e que vai usar minha casa para pagar. E aquela onde a Márcia sugere me internar numa casa de repouso em Diadema. Márcia soluçou mais alto. Mãe, eu nunca quis... Nunca quis o quê, Márcia? Me roubar? Me abandonar? Me tratar como um estorvo? Apertei o play no celular. A voz do Roberto ecoou na sala. Não, cara, eu vou conseguir o dinheiro sim. A casa da minha van já tem comprador. 40 dias no máximo, eu quito tudo com você. Roberto tentou pegar o celular da minha mão, mas Dr. Henrique se interpôs. Roberto, não faça isso pior para você. Continuei reproduzindo. Agora era a voz da Márcia. Achei uma casa de repouso boa em Diadema. R$ 1.200 por mês. Muito mais barato que manter a casa da mamãe. E a resposta do Roberto. Perfeito. Depois que a venda sair, a gente resolve isso. Ela vai ficar até mais bem cuidada. Sr. Antônio se levantou. Olha, eu vou embora. Não quero me meter nessa confusão. Sr. Antônio, eu disse calmamente. O senhor pode ficar. Vai ser instrutivo. Dr. Henrique já estava ligando para a polícia. Enquanto ele falava no telefone, eu me virei para meus filhos. Vocês querem saber o que mais eu descobri? Roberto estava tremendo. Márcia chorava compulsivamente. Mãe, para com isso. A gente pode conversar. Conversar? Eu ri. Foi um riso que assustou até a mim mesma. Vocês tiveram 2 anos para conversar comigo. Preferiram mentir. Tirei mais papéis da bolsa.
Roberto, você lembra desse empréstimo que você fez no Banco do Brasil usando minha casa como garantia? Sem meu conhecimento? Mostrei o documento. Roberto nem tentou negar. E Márcia, você lembra de ter ido na imobiliária do seu Joaquim pesquisar o valor da casa, dizendo que era para organizar a herança? Márcia parou de chorar por um momento, surpresa. Como a senhora soube disso? Porque São Bernardo é uma cidade pequena, minha filha, e a mãe do seu Joaquim é minha amiga há 30 anos. Achou estranho uma filha pesquisar o preço da casa da mãe viva. A polícia chegou em 15 minutos. 2 policiais civis, um promotor público que seu Valdemar havia avisado e uma escrivã. Dr. Henrique explicou rapidamente a situação. Roberto tentou uma última jogada. Olha, deve ter havido um mal-entendido. Minha mãe está com alguns problemas de memória, às vezes se confunde. O promotor, Dr. Maurício, me olhou diretamente. Senhora Nádia, a senhora tem plena consciência do que está fazendo? Doutor, trabalhei 40 anos no cartório do Dr. Henrique. Se tem uma coisa que eu sei fazer é reconhecer documento falso e crime contra patrimônio. Mostrei todas as evidências. As escrituras originais, as falsificadas, as gravações, os extratos bancários que seu Valdemar me ajudou a conseguir, até mesmo as fotos dos documentos que eu havia assinado com meu pequeno X secreto. Dr. Maurício ficou impressionado. Senhora, esse é um dos casos mais bem documentados que já vi. A senhora praticamente fez o trabalho da polícia. Roberto ainda tentava se defender. Promotor, minha mãe está exagerando. Foram só alguns mal-entendidos. Roberto, eu interrompi. Você quer que eu mostre para o promotor a parte da gravação onde você diz que eu vou morrer logo mesmo e não vai fazer diferença? Ele ficou calado. Essa frase ele havia dito numa conversa com Márcia que eu tinha gravado na semana anterior. Foi o momento em que qualquer resto de amor que eu ainda sentia por ele morreu completamente. Márcia tentou se aproximar de mim. Mãe, por favor, pensa nos seus netos. Se você fizer isso, eles vão ficar sem o pai. Olhei para minha filha. Essa mulher que eu havia criado, que eu havia ensinado a ser honesta, que eu havia ajudado nos momentos difíceis. Márcia, você pensou nos seus filhos quando decidiu roubar a herança deles? Porque era isso que vocês estavam fazendo, roubando o futuro dos meus netos também. Como assim? Essa casa seria deixada para eles quando eu morresse. Vocês estavam roubando seus próprios filhos. O silêncio dela foi eloquente. Dr. Maurício começou a formalizar as prisões. Roberto Ferreira, você está preso por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Márcia Ferreira Santos, você está presa por cumplicidade nos mesmos crimes. Enquanto os policiais faziam os procedimentos, eu me sentei numa cadeira e observei a cena. Meus 2 filhos sendo algemados, chorando, implorando por uma segunda chance que eles nunca me deram. Roberto tentou uma última súplica. Mãe, eu sou seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Levantei e fui até ele. Peguei o rosto dele entre minhas mãos, como fazia quando ele era criança. Roberto, você deixou de ser meu filho no dia que decidiu me tratar como um estorvo. Filhos protegem mães, eles não as roubam. Mas mãe, não tem mais, Roberto. Você é advogado, conhece a lei, sabia exatamente o que estava fazendo. E agora vai pagar pelas consequências. Me virei para Márcia. E você, Márcia, vai explicar para seus filhos por que a mãe e o tio estão presos. Vai contar que vocês tentaram roubar a vovó. Mãe, eles são muito pequenos. Então talvez seja uma boa lição para eles aprenderem cedo. Traição sempre cobra seu preço. Dr. Maurício se aproximou de mim. Dona Nádia, a senhora vai precisar prestar depoimento formal, mas pelo que vi aqui, esse caso está mais que resolvido. Doutor, tem mais uma coisa. Tirei da bolsa minha última surpresa, uma carta que eu havia escrito na noite anterior. Aqui está minha declaração completa de como descobri o crime com todos os detalhes. E no final, tem uma coisa importante. Dr. Maurício leu rapidamente e arregalou os olhos. A senhora está doando parte do patrimônio para a instituição de proteção ao idoso? Sim. A metade do dinheiro que eles tentaram roubar vai para ajudar outras pessoas da minha idade que passaram pelo mesmo que eu passei. Roberto me olhou com desespero.
Mãe, esse dinheiro era para seus netos. Roberto, meus netos vão herdar alguma coisa assim. Vão herdar o exemplo de que roubar não compensa. E que a vovó deles não era a velha idiota que vocês pensavam. Quando levaram meus filhos embora, eu fiquei sozinha na sala com o Dr. Henrique. Ele me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dona Nádia, a senhora tem certeza de que era isso que queria? Pensei na pergunta dele. Será que era isso que eu queria? Destruir meus filhos, mesmo eles merecendo? Dr. Henrique, você tem filhos? Tenho. 2 filhas. Elas respeitam o senhor? Respeitam. Então o senhor é um homem de sorte, porque descobrir que seus filhos só estão esperando você morrer para roubar o que é seu. Isso muda uma pessoa para sempre. Saí do cartório caminhando devagar. Na calçada, seu Valdemar me esperava. E aí, dona Nádia? Como foi? Foi exatamente como planejamos. Eles estão presos. E como a senhora está se sentindo? Olhei para o céu azul daquela manhã de maio. Era um dia bonito, ensolarado. O tipo de dia que o Osvaldo gostava de ficar no quintal, mexendo nas plantas. Seu Valdemar, sabe aquele ditado que diz que a vingança é um prato que se serve frio? Sei, pois é mentira. A vingança é quente, queima por dentro. E mesmo quando você consegue o que quer, o gosto não é doce como a gente imagina. Ele me acompanhou até em casa em silêncio. Na porta, me perguntou: Dona Nádia, a senhora se arrepende? De ter descoberto a verdade? Não. De ter me defendido? Não. De ter provado que não sou a velha idiota que eles pensavam? Nunca. E de ter destruído eles? Essa pergunta eu não soube responder na hora. 5 anos se passaram desde aquele dia no cartório. Hoje é junho de 2025, estou com 68 anos e ainda moro na mesma casa. A diferença é que agora eu sei, com absoluta certeza, que ela é minha. Você deve estar pensando: e aí, dona Nádia, valeu a pena? Você está feliz com sua vingança? A resposta é complicada, porque felicidade e justiça nem sempre andam juntas. Roberto pegou 4 anos de prisão. Saiu no ano passado por bom comportamento, mas está proibido de exercer qualquer atividade relacionada ao direito pelo resto da vida. A OAB o baniu permanentemente. Hoje ele trabalha como vendedor numa loja de autopeças no centro de Santo André. Mora sozinho num apartamento de 1 quarto, paga pensão para o agiota ainda e evita passar na minha rua. Márcia saiu em liberdade condicional depois de 1 ano, mas perdeu a guarda dos filhos. O Cláudio, o marido dela, pediu divórcio 3 meses depois da prisão. Não conseguiu lidar com a vergonha de ter casado com uma criminosa. Ela mora hoje numa kitnet perto do terminal de ônibus, trabalha como faxineira numa empresa de limpeza. Vê os filhos em fins de semana alternados, quando Cláudio permite. Os netos, os netos. Esse é o peso que eu carrego todos os dias. João, o mais velho, hoje com 12 anos, me perguntou ano passado: Vovó, por que você colocou meu pai na cadeia? Como você explica para uma criança que o pai dela é ladrão? Como você conta que a família dele planejava abandonar a avó numa casa de repouso? Eu tentei. João, às vezes as pessoas fazem coisas erradas e têm que pagar por elas. Mas ele é meu pai. Sim, e você pode continuar amando ele, mas isso não muda o que ele fez. O menino me olhou com uma expressão que me assombra até hoje. Vovó, a senhora é má? Sabe qual foi minha resposta? Não sei, meu neto. Às vezes a gente faz o que é certo, mas não consegue mais saber se é boa ou má pessoa. Desde então, João me olha diferente, com receio, como se eu fosse capaz de qualquer coisa. E talvez eu seja mesmo. As outras crianças, Ana Carolina e Pedro, ainda são pequenas demais para entender completamente. Mas já perguntam por que a mãe chora tanto, por que não podem mais vir na casa da vovó, por que o tio Roberto não aparece mais nas festas de família, por que não existe mais família. Isso é o que minha vingança conseguiu: justiça absoluta e solidão completa. Seu Valdemar ainda é meu vizinho, meu único amigo. Ele tenta me animar, diz que eu fiz o que tinha que fazer. Mas mesmo ele às vezes me olha com uma expressão estranha, como se não reconhecesse completamente a mulher que ele ajudou a se vingar. Dona Nádia, ele me disse mês passado, a senhora não pensa em perdoar eles? Já faz 5 anos.
Seu Valdemar, perdão não apaga crime, e crime não apaga só porque passou o tempo. Mas a senhora não sente falta da família? Essa pergunta me deixou pensando por dias. Sinto falta da família que eu pensei que tinha. Aquela família onde o Roberto era o filho dedicado e a Márcia era a filha carinhosa. Mas aquela família nunca existiu de verdade. Era só uma ilusão que eu alimentei durante décadas. O que eu destruí não foi uma família real. Foi uma mentira que durou tempo demais. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que eu estava certa, há noites em que eu acordo e sinto um vazio no peito que parece que vai me engolir. Há domingos em que eu faço meu pão de açúcar por hábito e depois lembro que não tem ninguém para comer. A casa está sempre limpa, sempre organizada. Eu cuido de cada canto como se fosse um santuário, porque agora eu sei o valor real dela. Não é só tijolo e cimento, é dignidade. É a prova de que uma vida inteira de trabalho significa alguma coisa. Uso a internet agora. Aprendi durante a pandemia, lembra? Vejo fotos dos meus netos no Facebook do Cláudio. Eles estão crescendo, mudando, virando pessoas que eu não vou conhecer de verdade. João está jogando futebol no time da escola. Ana Carolina aprendeu a andar de bicicleta. Pedro começou a falar frases completas. Eu poderia estar participando dessas coisas. Poderia estar sendo a avó presente, carinhosa, que ensina receitas e conta histórias. Mas escolhi ser a avó que ensina outra lição, que traição tem consequências. Às vezes, me pergunto se valeu a pena trocar os sorrisos dos netos pela satisfação da justiça. A resposta muda dependendo do dia, do meu humor, de quanto estou sentindo falta de ter uma família. Mas tem uma coisa que nunca muda. Eu não me arrependo de ter descoberto quem meus filhos realmente eram. E não me arrependo de ter mostrado que não sou a velha indefesa que eles imaginavam. Você que está ouvindo minha história, deixa eu te dar alguns conselhos. Considera como um presente de uma mulher que aprendeu sobre família da maneira mais dolorosa possível. Primeiro, nunca subestime os idosos. A gente pode andar devagar, esquecer onde colocou os óculos, reclamar das dores nas juntas, mas a gente não é burro. A gente viveu décadas, viu de tudo, aprendeu a reconhecer mentira de longe. E quando vocês nos traem, a gente não esquece. A gente planeja. Segundo, família não é sangue. Família é respeito, é cuidado, é honestidade. Roberto e Márcia eram meu sangue, mas deixaram de ser minha família no momento em que decidiram me roubar. Seu Valdemar, que nem é parente, é mais família para mim hoje do que os dois juntos. Terceiro, vingança é uma escolha que você faz sabendo que vai mudar quem você é para sempre. Eu escolhi me vingar porque não conseguia viver sabendo que tinha sido passada para trás pelos próprios filhos. Mas essa escolha me transformou numa pessoa mais dura, mais desconfiada, mais solitária. Às vezes olho no espelho e não reconheço completamente a mulher que olha de volta. Quarto, justiça e felicidade são coisas diferentes. Eu consegui justiça. Meus filhos pagaram pelos crimes. Eu mantive minha dignidade e minha casa. Mas felicidade é mais complicada. É difícil ser feliz quando você descobriu do que sua própria família era capaz. Agora, deixa eu te contar algo que talvez você não queira ouvir. Todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um limite. Roberto sempre foi um pouco perdido, mas eu nunca imaginei que ele seria capaz de falsificar documentos para roubar a própria mãe. Márcia sempre foi influenciável, mas nunca pensei que ela toparia me colocar numa casa de repouso para ficar com minha herança. As pessoas que você ama, que você criou, que você confia, elas podem te surpreender, e nem sempre da maneira boa. Por isso, proteja-se. Guarde seus documentos em lugar seguro. Conheça seus direitos. Não assine nada sem ler. E se alguém da sua família começar a falar sobre organizar sua herança, enquanto você ainda está vivo e saudável, desconfie. Eu descobri que tinha sido roubada por acaso, porque encontrei documentos escondidos. Quantas outras pessoas da minha idade estão sendo enganadas pelos próprios filhos neste exato momento? Quantas estão assinando papéis que não entendem, confiando em parentes que só estão pensando na herança?
A verdade é que envelhecer no Brasil é um risco. Não só pelos problemas de saúde, pela violência, pela falta de assistência. É um risco porque muita gente olha para os idosos e vê oportunidade. Vê patrimônio desprotegido, vê pessoa vulnerável que pode ser manipulada. Hoje, 5 anos depois, eu vivo sozinha, mas vivo com dignidade. Ninguém mais vai me enganar. Ninguém mais vai me tratar como incompetente. Ninguém mais vai decidir meu futuro por mim. Esse é o lado bom da minha história. O lado ruim? Eu destruí minha família para salvar minha dignidade. E essa é uma troca que nem todo mundo está disposto a fazer. Tem dias que eu penso, e se eu tivesse confrontado eles diretamente? E se tivesse dado uma segunda chance? Mas aí eu lembro das gravações, das conversas sobre me internar, dos planos que eles fizeram sem me consultar. E eu sei que não havia como conversar com pessoas que já tinham decidido que eu era um estorvo. Então fica a pergunta que eu faço para você, que está ouvindo essa história. Se fosse na sua situação, o que você teria feito? Teria perdoado a traição para manter a família unida? Ou teria feito o que eu fiz, escolhido a justiça mesmo sabendo que custaria tudo? Não tem resposta certa. Cada pessoa tem que viver com as consequências das próprias escolhas. Eu vivo com as minhas há 5 anos. Alguns dias me sinto em paz. Outros dias sinto um peso no peito que parece que vai me sufocar. Mas tem uma coisa da qual eu nunca vou me arrepender. Ter mostrado que Nádia Ferreira não era a velhinha ingênua que eles pensavam. Que 40 anos trabalhando em cartório me ensinaram a reconhecer estelionato. E que mexer com escritura falsa no Brasil ainda é crime, mesmo quando o criminoso é seu próprio filho. A última coisa que quero dizer é isso. Cuidem bem dos seus pais, dos seus avós, dos idosos da sua família. Não porque eles têm herança para deixar, mas porque eles merecem respeito. Eles construíram suas vidas tijolo por tijolo, trabalharam décadas para ter um teto sobre a cabeça. E se você está pensando em enganar algum idoso da sua família, lembra da minha história. Lembra que a gente pode parecer frágil, mas não é idiota. E quando vocês mexem conosco, às vezes descobrem que criaram um monstro, porque foi isso que eu me tornei. Um monstro que fez justiça. E durmo todas as noites sabendo que, mesmo sendo um monstro, eu ainda sou melhor que filhos que roubam a própria mãe. A casa está quieta agora. É quase meia-noite. Amanhã vou acordar, fazer meu café, regar minhas plantas, cumprimentar seu Valdemar. Vou viver mais um dia da minha vida solitária, mas digna. E se algum dos meus filhos aparecer na minha porta pedindo perdão? Bem, essa é uma ponte que eu queimei tão completamente que nem sei se existe volta. Talvez seja essa a verdadeira lição da minha história. Algumas traições são tão profundas que não há perdão possível. E algumas vinganças são tão completas que não há arrependimento que valha. Boa noite. Obrigada por ouvir minha confissão. Agora você sabe do que uma mãe traída é capaz quando resolve parar de fingir que é indefesa. E quem sabe, talvez você nunca mais olhe para sua própria família da mesma maneira.